Bom, estamos de volta aqui, agora para a receita desse pão, um pão de forma, também conhecido aí por alguns, dependendo das variações da receita, com pão de miga, tá bom, gente? Pão perfeito para sanduíches, perfeito. Ele é um pouquinho, a casca é um pouquinho mais crocante por fora e dentro ele é bem macio. Para começar essa receita, a gente vai começar fazendo a esponja, tá? A esponja que a gente vai colocar aqui, ó, que é 3/4 de xícara de água. Já está aqui bem separado, pega uma xícara, coloca 3/4, ela quase cheia, né? Eu vou colocar aqui também 3/4 de xícara, olha só, gente, meia xícara de água, perdão, tô lendo novamente aqui, 3/4 de xícara de farinha de trigo e meia xícara de água. Não pode errar nas quantidades, tá bom? E meia colher de sopa de fermento biológico seco. Para você fazer a esponja, é só misturar esses ingredientes e deixar descansar por no mínimo meia hora. O que vai acontecer? O fermento ele vai ativar aqui, né? E ele vai começar a se alimentar da farinha. Já vai começar a fazer um primeiro processo de fermentação aqui nesse momento. O fermento ele se alimenta da farinha, assim como ele também, se você colocar um pouquinho de açúcar, ele também vai se alimentar do açúcar, tá? Então, ó, misturou bem isso aqui, você vai deixar descansando, como eu disse, por no mínimo meia hora. Eu tenho aqui já com um pano por cima, uma que descansou. E daí sim eu quero mostrar a diferença entre uma já descansada e uma recém-feita, para vocês sentirem como fica. Essa aqui tá maçuda, bem maçuda e também esponjosa, né? Você vê que ela tá cheio de granos dentro. Já essa aqui, ela já está mais leve e ela já criou aquele véuzinho, tá vendo, ó? Ela já está mais lisa, está mais leve e já tem o véu. Ou seja, o fermento já começou a agir, né? E nós temos aqui uma massa bem mais leve, mais gostosa. Essa esponja, que é como ela é conhecida, essa mistura de água, fermento e farinha, é o que a gente vai colocar para fazer o pão, ao invés de simplesmente colocar um fermento e misturar com os outros ingredientes. A gente trabalha esse fermento antes para trazer uma leveza maior para o seu pão. Então, com a esponja pronta, lembrando que os ingredientes da esponja foram 3/4 de xícara de farinha de trigo, meia xícara de água e meia colher de sopa de fermento biológico seco, tá bom? É o que nós temos aqui. Então agora eu vou levar isso aqui para um recipiente. E aqui a gente vai fazer a mistura do nosso pão agora. Raspa bem, vai precisar de toda a massinha que nós temos aqui. Joia. E agora vamos misturar com os outros ingredientes. Os outros ingredientes são o seguinte, gente. A gente vai continuar alimentando com farinha de trigo. Então são 3,5 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar um pouquinho, depois eu completo. Eu vou colocar também 1 xícara de leite integral. O leite ele dá mais sabor, tá? Para o pão. Se você não quiser colocar leite, você pode colocar água, a mesma quantidade, tá bom? 6 colheres de sopa de açúcar. Agora o fermento vai realmente se alimentar desse açúcar e fazer o pão crescer bastante. Pitadinha de sal. E vou colocar também uma manteiguinha, que são o equivalente a 3 colheres de sopa de manteiga, tá? Muito bem. Temos aqui a nossa mistura e agora eu venho incorporando todos os ingredientes. Eu não coloquei toda a farinha. Então, no início, a massa ela vai ficar um pouco mais molhada e depois eu vou acertando o ponto dela com a farinha. Ó, pode bater bem ela aqui inicialmente. E você viu que ela tá uma massa ainda bem líquida. Por isso, a gente vai colocar o restante da farinha e terminar de mexer essa massa aqui. Como toda massa de pão, e eu sempre gosto de dizer, massa de pão é paciência, gente. Não adianta você querer fazer uma massa de pão com velocidade, com rapidez, porque ela precisa fermentar, o fermento precisa agir, precisa descansar, para você ter um pão de qualidade, tá? Então, olha só, eu coloquei toda a farinha agora e você viu que a massa ela já tomou um outro aspecto. Ó, tá como se fosse um véu, né? Olha só. Então é isso que a gente quer inicialmente e vai misturando a farinha aqui. Vou levar isso aqui agora lá para o outro canto para mostrar para vocês
esse momento aqui que a gente vai sovar essa massa. Como todo pão, a gente precisa sovar sempre muito bem a massa, tá? Vamos incorporando a manteiga, você vai sentindo se precisa de mais farinha, mas o importante é sempre sovar bem. Se você for fazer uma quantidade muito grande de pão, você pode utilizar a batedeira com o gancho, como eu já fiz esse processo algumas vezes aqui, né, aqui na Band, já fiz essas receitas para vocês. O pão de abóbora, por exemplo, que eu fiz esses dias, a mãe da Maiara até mandou um vídeo pra gente, da Maiara Baixanello, mandou fazendo a receita. Por isso também eu queria convidá-los para compartilhar as receitas com a gente nas nossas redes sociais, rede social do Instagram, da Band TV, @BandTV. Vai lá na minha rede social também, @DaltonRangel, compartilhe as receitas, conte as histórias. A gente está aqui tanto para críticas, também para elogios e principalmente, gente, para vocês compartilharem essas receitas maravilhosas que a gente faz juntos, né? Manda lá foto, manda um vídeo. Quem sabe você não passe aqui, a exemplo da mãe da Maiara, né, que mandou as fotos e os vídeos pra gente. Quem sabe você não entra na nossa telinha apresentando a sua receita pra gente, tá? Ó, vou botar um pouquinho de farinha na bancada e vou finalizar de dar o ponto nessa massa com a sova. Quando ela começa a grudar muito na mão, gente, significa que ela precisa de um pouquinho mais de farinha, tá? Se ela estiver grudando na luva, vai trabalhando um pouco mais de farinha. Mas nunca muita farinha, porque senão você vai tornar a sua massa muito pesada e o seu pão, na hora de crescer, na hora de cortar, quando ele estiver pronto, ele vai ficar aquele pão maçudo. Eu sempre gosto de ter uma massa mais úmida do que uma massa muito seca. Então, trabalhe sempre no limite da umidade dela. Ó, então vai sovando, eu gosto de sovar desse jeito, né? Você vem aqui, ó, trabalhando bem essa massa. Como é que ela fica? Você vê que ela tá toda rugosa ainda, né? Ela tá cheio de buraquinhos, ela não tá uma massa lisa. Você vai parar de sovar quando essa massa ficar bem lisinha mesmo. Normalmente uns 10 minutos de processo na mão, a batedeira uns 5 minutinhos. Ela faz bem mais rápido do que a gente. Bom, uma vez que você tem a sua massa sovada e lisa, você vai levar para o recipiente, vai cobrir com um filme plástico ou com um pano, né? E ela vai fermentar. Vai passar aqui por um processo de praticamente segunda fermentação, porque a primeira fermentação aconteceu quando nós estávamos fazendo a esponja. O fermento já agiu uma vez lá. Agora ele está agindo novamente aqui, né? Essa massa que eu tenho aqui, ela já passou pela fermentação. Você vê aqui, ó, tem até umas bolinhas, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o fermento que agiu, fez uma bolha. Então essa bolinha significa que a massa sofreu uma boa fermentação. Outro indício de que sofreu uma boa fermentação é quando você coloca o dedo, pressiona e o furo fica. Olha lá, ele fica. Então significa que a massa está bem fermentada, tá? Agora nós vamos abrir e fazer as dobras dessa nossa massa. Lembrando que se você fizer essa massa de repente de manhã, nesse momento aqui que ela vai fermentar, se você tiver tempo, né, como ela está aqui agora para fermentar, se você tiver tempo, leve ela para a geladeira, deixa ali umas 3, 4 horas para ela sofrer essa primeira fermentação numa temperatura bem baixa. Então o fermento ele vai se alimentando devagarzinho, isso vai fazer com que o seu pão seja muito melhor do que se você botá-la para crescer imediatamente. O fermento ele trabalha de maneira lenta. Quanto mais lenta a fermentação, melhor será a qualidade do seu pão. E para você retardar a fermentação, você tem que trabalhar em baixa temperatura. Por isso que eu sugiro sempre deixar umas 4 horinhas na geladeira. Depois você tira da geladeira, deixa fermentar por inteiro e você vai ter a massa desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Olha só como é que ela fica. Linda de se trabalhar, né? Você tem aqui uma massa de pão espetacular. Agora nós vamos fazer as dobras dela. Diferente aí, né, que a gente vê uns padeiros muito bacanas hoje em dia no Instagram, eu sigo vários. Eles têm uma massa de fermentação natural que ela parece uma geleia, assim. Ela é uma gosma, um véu, muito branquinha. Então eles fazem as dobras da massa, como ela praticamente gruda na mão, eles vão fazendo a dobra da massa assim, porque ela tá bem líquida. Aí ele vai dobrando. Nesse caso, é uma massa aqui com mais farinha e é uma massa também que não é fermentação natural. Então a estrutura dela é diferente. Por isso, ao invés de a gente fazer as dobras naturalmente com a mão, eu vou abrir um pouco essa massa para poder fazer as dobras dela
de forma mecânica, tá? Então vou dar uma abertura nela aqui, deixando sempre o meio bem liso, né? As bordas, diferente de uma pizza, eu estou deixando na mesma espessura que eu tenho o meio dela, tá? Eu vou abrir mais aqui agora, do outro lado. Então, ó, não estou fazendo muita força, simplesmente estou passando o rolo levemente por cima dela, ó. Beleza, não vou querer uma massa redonda, vou querer uma massa mais retangular. Então agora eu vou dando o formato nela, tá? Aqui você vai ver se sua fermentação foi bem feita mesmo, se existe algum gruminho dentro dela ou não. Então, nesse momento você vai conseguir enxergar se sua massa está boa e se precisa de qualquer tipo de correção. Fiz aqui o retângulo e agora eu vou fazer as dobras, tá? Primeira dobra, segunda dobra, estou fazendo como se fosse um envelope, tá? Fechando bem. Aí vou fazer terceira dobra, quarta dobra, tá? Então aqui, ó, a gente tem as dobras da nossa massa. Agora eu vou ver aqui o tamanho da minha forma e simplesmente dar uma leve amassada para ela cobrir a forma inteira, tá? Ó, vem aqui nessas dobras, respeitando bem, ó, e agora a gente vai dar uma leve amassada nela para que ela entre bem na nossa forma, tá? Lembrando que ela vai fermentar mais uma vez nessa minha forma, que está aqui do meu lado. Então, nesse momento, essa dobra aqui que eu estou fazendo é simplesmente para que ela cresça bonita e cresça uniformemente dentro da forma. Porque senão o pão vai crescer cheio de nuances e cheio de formatos que você não quer. Você quer um pão bem uniforme. Por isso, estamos fazendo essas dobras aqui, tá bom? Agora eu vou jogar na minha forma. Beleza. Ó, daqui, gente, o que vai acontecer? Vai passar por mais uma fermentação. Dentro dele já existem as dobras que vão dar sustentação para ele crescer igual. Ele está bem uniforme por cima, como vocês conseguem ver. E agora ele vai passar por uma última fermentação dentro dessa forma. Eu só gostaria de untar um pouco essa forma com azeite, porque eu tenho medo que meu pão grude. Então, vou dar uma montadinha com azeite aqui. Ó, vai na mão mesmo. Passo um azeitinho em toda a lateral. Na hora dele crescer, esse azeite aqui vai ajudar ele a escorregar nas laterais e crescer saudável, bonito, sem grudar, tá? Então, ó, azeitinho nele. Vamos colocar aqui e agora ele vai descansar mais ou menos aqui uns 30 minutos, 20 minutos, que ele vai começar a sofrer a terceira fermentação dele antes de ir para o forno, tá? Vou deixá-lo aqui de lado e já já eu vou colocar esse pão no forno. Então aprendemos aí a fazer uma massa de pão de forma, aprendemos a fazer as dobras. Nossa, geladeira lotada hoje, vou deixar de lado aqui. Aprendemos a fazer as dobras e agora a gente vai fazer o sanduíche, né? Vamos fazer o bauruzinho aqui, gostoso. O Gustavo e o Plínio, que trabalham comigo aqui, eles já fizeram um pão mais cedo, né? Uma receita de pão. A gente vai cortar esse pão agora e vamos fazer aqui um sanduichinho conhecido como bauru. Sanduíche gostoso, prático, né? E com esse pão aqui, que é o pão rústico, minha gente. Que é o pão rústico. Ó, fala comigo. Aí, beleza. É isso aí. Então eu vou tirar aqui as bordas e já vou fazer o corte dele aqui, ó, mais fininho, pra gente ter esse pãozinho. Olha como é que ele fica fofinho no meio. Olha que legal que ele fica, branquinho, fofinho, ó, ó. É isso aqui, gente. É isso que a gente gosta. A gente quer um pãozinho de qualidade, feito na sua casa, em forno convencional, saindo com essa qualidade que nós temos aqui, viu? Um pão de forma de mercado que pode custar aí 5, 6, 7, às vezes até 12 reais, dependendo da qualidade do seu pão de forma. Você gasta essa grana e já compra algo industrializado. Agora, isso aqui que vocês viram, a gente está misturando farinha de trigo custa 2, 3 reais o quilo.
Nós colocamos nessa receita 3 xícaras, o que significa aí nem 2/3, nem metade da farinha de trigo todo usado. Então é uma receita muito mais barata do que você comprar um pão de forma já pronto no mercado. E garanto para você, a partir do momento que você começar a fazer o seu próprio pão, você não vai querer mais comprar um pão industrializado, gente. A qualidade do pão feito na sua casa é outra, tá? Então eu vou levar isso aqui para lá, vem comigo aqui que essa decoraçãozinha tá bonita. Gostei dela. Vou montar meu sanduíche aqui. Ó, então eu tenho aqui os pãezinhos, eu tenho uma frigideira que já está quente. Eu vou trabalhar esse sanduíche na frigideira. Você pode botar o seu bauru no forno também. Então cada um faz do seu jeito. Pode fazer na sanduicheira. Eu vou fazer aqui na minha frigideirinha, porque eu gosto desse toque de manteiga queimada, né? Que a gente vai dar uma manteiguinha aqui no fundo com o pão. Coloco aqui 2 fatias de pão. A gente vai dar uma leve tostadinha junto com a manteiga nesse pão. Tem um amigo meu que ele é viciado em junk food, né? Junk food é essas comidas tranqueiras aí, hambúrguer, coisa simples assim, batata frita e sanduichinho. E ele é um cara que trabalha muito bem o sanduichinho na frigideira. Toda vez que ele faz um misto quente, uma coisa na frigideira, eu fico assim, realmente muito feliz, porque é gostoso demais. Então vou passar aqui só essa dica para vocês, que é coisa simples mesmo. Todo mundo tem uma frigideira, todo mundo tem, né, um pãozinho em casa, principalmente esse que vocês estão aprendendo a fazer comigo. Esse pãozinho aqui a gente vai rechear com mussarela, presunto e orégano, né? Você tem aqui as 3 opções. Pode ter um tomatinho também fatiado bem fininho, né, que o tomate ele compõe bem também a receita do bauru. Então vou fatiar um tomate aqui, vou botar esse pãozinho para cá, ó, dá uma fatiadinha aqui, ó, tirando a parte de cima, e vou tirar fatias bem fininhas de tomate, porque eu não quero o meu pão muito úmido. O tomate tem bastante água, né? Então eu quero só umas fatias fininhas para trazer aquele sabor e a crocânciazinha de um tomate bem madurinho, bem gostoso, praticamente adocicado, tá, esse tomate. Então vou levar esse carpatezinho de tomate para lá também, para poder finalizar o meu sanduíche. Bauruzinho feito na hora, com um pãozinho que você mesmo produziu. Quem diria, né, gente? Olha só esse douradinho aqui. Olha só que gostoso que fica isso aqui. Bom, você virou, vou colocar um pouquinho de queijo. Vou diminuir um pouco a temperatura para não queimar meu pão do outro lado. Vou colocar um pouquinho de presunto. Ó, espalha bem aqui nele. Tempera com um pouquinho de orégano isso aqui e botar umas fatiazinhas de tomate. Vou fechar com essa outra lateral. Olha só que belezinha que fica isso aqui, gente. É um bauruzinho simples, simples e muito, extremamente gostoso. Deixa eu ver esse outro lado. A gente vai dar uma manteigadinha nesse outro lado aqui também. Sempre bom ter a manteiguinha para dar o brilho e também dar o sabor. A manteiga deixa bem caramelizado o seu pão. Então, ó, você vem girando ele aqui, pegando toda a manteiga do fundo, vai vendo como é que ficou a corzinha dele. Para mim tá ótima, né? Tá incrível. Então, olha só, se você quiser agora finalizar ele no forno, fica a seu critério. Agora, se você quiser também comê-lo diretamente aqui com o seu queijinho que vai derreter por dentro, né? Com o seu tomatinho por cima, um pouquinho mais de orégano. Ali na apresentação, a gente colocou um queijinho parmesão por cima e levou ao forno. Aqui, gente, como eu estou fazendo ele na frigideira direto, e a gente tem esse nosso tempo, infelizmente, sempre reduzido, a gente vai cortar ele aqui agora imediatamente. Ricardinho, roubei sua cena aí, hein? Eu fui dar um passo para cá, o Ricardinho voou para lá, mas eu tenho que ficar aqui mesmo. Ó, então vou cortar ali. Chega junto. Então, ó, isso aqui, ó, bauruzinho, simples, fizemos o pão. A gente tem a mussarelinha que tá dentro. Eu fiz ele também com um presuntinho. Vou já dizer de antemão que não vai estar devido ao nosso tempo extremamente derretidinho no meio, mas eu garanto que a maciez desse pão, isso aqui, ó, com orégano, com presunto, um pão bem douradinho, ó, queijinho derretido aqui, ó. Olha que coisa bonita, né? Então, isso aqui, gente, ó. Nossa, deu uma dentada grande, hein? Eu poderia comer isso aqui todo dia.
café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Gente, deixa eu passar um grande diferencial desse prato aqui, desse sanduíche. É o pão. O pão é o diferencial. O pão é o astro, né? O pão é macio. Depois que você puxa ele um pouquinho na manteiga, ele fica espetacular, ele quentinho, ele é ótimo. Então quero voltar aqui para esse pão, para a receita, que caso você não tenha pego, você que está chegando agora aqui, aqui na Band, esse pão vai estar a receita hoje lá nas nossas redes sociais, @aqui na Band, né? Você pode ir lá, vai ter um linkzinho na bio, você vai achar a receita desse pão de forma maravilhoso e também vai achar a receita para fazer esse bauru que nós acabamos de fazer. Pode passar lá também no meu perfil, @DaltonRangel, eu vou dar essa receitinha de pão lá para vocês também. E não deixem de seguir o @BandTV, né, lá no Instagram, que também você pode acompanhar não só nós no Aqui na Band, mas também como toda a programação da Band por lá, gente. E tem, claro, sempre muita coisa boa. Olha, fizemos essa receitinha de bauru, que eu vou dar até mais uma mordidinha aqui, vou organizar minha bancada. E sempre aqui nesse momento de organização, de comilança, a gente vem com um recadinho muito especial para vocês. Então, roda aí.